Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco a respeito desse recurso que está disponível para quem utiliza o Aspire, que é o recurso filete, tá ok? Isso daqui é importantíssimo fazer o uso dele, principalmente para quem utiliza CNC Router aí para fabricar peças que posteriormente elas se encaixam entre si ou elas vão ser montadas ali, uma junto com a outra, num determinado espaço, numa determinada junção, tá ok? Aí eu vou falar a respeito do que são, para que servem, em que situação utilizar e também a respeito de eventuais problemas de você não conseguir utilizar eles, qual é a solução? Ou seja, o programa ele não está permitindo utilizar o filete, por que que isso pode acontecer e como você resolve. Aí, a princípio, fica o convite para quem quiser participar do grupo CNC em Ação, grupo voltado para assuntos relacionados a CNC de uma maneira geral. Programação, construção, quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá. O pessoal também está sempre ajudando. Às vezes um não sabe resolver, o outro sabe. Então, tem bastante gente lá, a gente vai se ajudando. Então, vamos lá. É, Quando a gente fala de fazer peças de encaixe, ou peças que vão ser montadas, encaixadas ali entre si, o conceito básico, assim, como você faria? Beleza, eu vou recortar uma peça por dentro e depois eu venho com a outra e encaixo ali dentro. Só que às vezes passa despercebido o seguinte aspecto. Toda vez que a máquina ela recorta de forma interna uma peça, interna, os cantinhos de 90, que assim, eles sempre vão ficar com o raio da ferramenta. Então ela não consegue fazer o recorte interno perfeito. Não importa o tamanho da ferramenta, vai ter sempre o raio da ferramenta. Óbvio que quanto menor for o diâmetro da ferramenta, menor vai ser esse raiozinho que vai ficar aqui, esse arredondado. Ou seja, se eu recorto aqui, vamos supor, aqui no exemplo eu tenho aqui um quadrado de 25 por 25 e aí vamos supor que esse aqui é o quadrado que eu iria encaixar aqui dentro depois. Então, quando eu recortar isso daqui, a ferramenta ela vai vir por dentro, ela vai me deixar arredondada aqui e tal. Vai ficar mais ou menos dessa forma. E já mostrando aqui, ó, o recurso é esse daqui, ó, criar filetes. A gente vai falar mais especificamente a respeito desse filete osso de cão. Aqui eu vou utilizar esse outro só para exemplificar o que, que acontece quando a ferramenta passar aqui. Depois que ela recortar, ó, os cantinhos internos do quadrado eles vão ficar assim, ó, redondinho. Muitas vezes, só aqui ainda eu estou simulando aqui como se fosse uma ferramenta de raio 1, ou seja, uma ferramenta de 2 milímetros. Isso daqui já é um impedimento para que eu consiga pegar essa peça aqui, ó, vir aqui e encaixar ela aqui dentro. Tá vendo, ó? Essa é a linha do recorte que foi feito. E essa daqui é a linha da peça que a gente está tentando cortar, encaixar ali. Então, excederia, mesmo com a ferramenta bem pequenininha. Ferramenta 2 milímetros. E sempre mencionando. Existe sim o aspecto de tipo, o material que eu vou cortar, principalmente madeira, é uma madeira mais dura. Sim, utilizar uma fresa um pouco mais grossa é uma opção, mas na maioria das situações, cara, eu sempre trabalho e prefiro trabalhar com a ferramenta mais fina possível. E, por exemplo, a gente fala de MDF, MDF de 15 milímetros, madeira de pinos, você consegue cortar perfeitamente com uma fresa de 2 milímetros. E eu acho que a maior que vai ter é a capacidade de corte 17 milímetros. Mas você consegue cortar tranquilamente, mesmo com a fresa fina, ok? Mas enfim, aí o que eu estou explicando aqui, e observa que aqui ainda foi a situação que eu estou utilizando a ferramenta bem fininha. Vamos supor que se eu tivesse utilizando uma fresa de 6 milímetros para fazer esse recorte ali. Então coloca aqui, ó, raio 3. Olha a diferença que teria aqui, ó, na hora que você tentasse encaixar uma peça dentro da outra. Olha essa diferença aqui. Tá vendo? Então, quanto maior o diâmetro da ferramenta, maior ali
o raio do arredondamento que vai ficar aqui. Opcionalmente, o que você poderia fazer? A peça que você vai encaixar ali, você teria que desgastar os cantinhos dela, ok? Só que o programa ele oferece esse recurso, o filete osso de cão. Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma diferença aqui, ó. Na hora que ela estiver recortando o interno, ela vai fazer isso, ó. Então ela vai fazer aqui, criar um filetezinho do tipo osso de cão. Ou seja, a ferramenta ela vai vir recortando aqui por dentro, que ela consegue fazer perfeitamente retinho. Aí chega na quininha, ela dá uma entrada aqui no cantinho. A mesma coisa ela faz aqui e faz aqui. Aí posteriormente, quando você vier com essa peça para encaixar aqui dentro, ó, tá vendo? Ele vai ter aqui a diferença certinho. Então a peça que você vai encaixar, ela pode ter os cantinhos retinhos. Isso não é um problema. Isso daqui justamente é para compensar isso. Então, tanto nessa situação que você vai encaixar algo dentro de algo desse tipo aqui que eu acabei de mencionar, ou nas situações também. Ah, eu fiz uma peça aqui, depois eu vou colar um sarrafo, colar, parafusar aqui no canto. Vai acontecer a mesma coisa. Aqui, ó, isso daqui vai ficar arredondado. Na hora que a ferramenta ela vem, aqui ela consegue fazer retinho, só que esse cantinho, na hora que ela virar aqui, ó, vai ficar arredondado. Aquele mesmo problema de não conseguir encaixar certinho. Daí precisa fazer a compensação. Aí eu já vou utilizar aqui para exemplificar também um possível problema que pode acontecer. Vamos supor, eu vou colocar o filete ali. Primeira situação, eu estou tentando colocar o filete e ele não está aparecendo aqui, ó, porque aparece um sinalzinho de certo ali, ó, dizendo, ó, pode colocar. Mas aqui não está aparecendo. O mais básico que pode acontecer relacionado a esse erro é o fato de que, como a gente está falando aqui, ó, o raio é 3 da ferramenta, no mínimo aqui eu teria que ter 3 milímetros. Mas se eu medir aqui, é porque a gente está em zoom aqui, mas aqui, ó, vou desenhar por cima aqui, ó. Esse pedacinho ali, ó, ele só tem aqui, ó. Ok, isso é o que eu encontrei. Até você me atrapalhando, ele só tem aqui, ó, 1,74 milímetros. Então, enfim, se é menor que o raio da ferramenta, você não vai conseguir colocar. Então, ok. Já sei que tipo ali o que está impedindo de colocar o filete é o raio. E se eu mudasse aqui o filete, tá vendo? Eu vou usar a fresinha de 1 milímetro, de 2 milímetros, né? O raio é 1 milímetro, que a gente especifica sempre o raio, metade do diâmetro da ferramenta. Aí eu venho aqui e observo que ainda não está dando para colocar, mas por quê? Se eu acabei de falar que se for maior que o raio da ferramenta, tem que permitir o filete. Mas aqui não está permitindo. Aí já entra a dica relacionada a possíveis situações que pode acontecer. Dependendo na hora que você desenhou a sua peça, pelo processo que você utilizou, se foi, por exemplo, um processo de recorte básico, né? Utilizando, por exemplo, a tesourinha assim, ó. Tá vendo? Dessa forma. Ou se foi pelo método de subtração de formas, que seria quando você seleciona duas aqui e utiliza esse recurso aqui, ó, subtrair. Nesse processo de desenhar o vetor, pode ser que ele tenha colocado um nó no vetor. Aí, como eu sei se aqui o problema é o nó ou não? Eu vou abrir aqui a opção e posso selecionar aqui o modo de edição de nós. Ou aqui no painel de ferramenta eu seleciono essa segunda opçãozinha aqui, ó, que também é a mesma coisa, ó, edição de nós. Aí eu selecionando aqui, ó, vamos observar. Opa! Aqui agora eu não entendi. Aqui tá sem o nó. Só se ele saiu. Agora coisou aqui. Mas acho que na hora que eu recortei ali ele saiu. Mas o que pode acontecer é que assim, ó. Se ali, ó. Tá difícil.
Se aqui no meio tiver um nó, como é o caso assim, ó, aí ele não vai permitir colocar, tá vendo? Porque, enfim, aqui tem o tamanho suficiente, aqui tem 1,7 milímetros, o raio é 1. Só que ele não está permitindo, e não vai ficar visível se você não acessar o modo de edição de nós, existe um nó aqui no meio. Então ele trata que daqui da quina até aqui, tipo que vai dar mais ou menos ali uns 0,8, 0,85, ele entende que não pode colocar o filete porque ele está tratando daqui até o nó. Então nessas situações eu não estou conseguindo, acessa o modo de edição de nós, aí você vai aqui, ó, e você vai remover esse nó. Nessa situação, como é uma reta, não implica em nada isso. Vendo? Eu venho aqui, ó, e posso apagar o ponto. Aí sim eu posso vir e colocar o filete. Porque tá vendo onde ele gerou o filete? Foi para lá da metade. Ou seja, aquele nó que estava aqui no meio, ele impedia a criação do filete. Aí é isso, tá ok? Então, acesse e verifique. Na questão, esse nó que tinha aqui, ele não alterou em nada porque é uma reta, né? Poderia ter vários nós nessa reta, mas, por exemplo, se fosse uma forma diferenciada e eu apago isso daqui, ó, se eu apagar esse ponto, ele modifica, tá? Porque ele vai considerar, a linha vai ficar esticada entre os nós existentes. Antes tinha 3, então ele vinha daqui a aqui. Eu tirei, veio para cá. Mas nessa situação aqui, geralmente quando a gente coloca filetes, geralmente vai ser no canto de 90, mas isso não é uma regra. Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um encaixe para uma porta sextavada. Dessa maneira aqui. Aí aqui tem o tamanho da cabeça da porca. A mesma coisa. Se eu coloco a fresa para recortar aqui, ó, depois eu vou ter dificuldade para encaixar a cabeça do parafuso ou a porca aqui, porque esse ângulozinho que tem aqui, ele vai pegar o ângulo da ferramenta, ele vai ficar arredondadinho. Então, nessas situações, também dá para colocar o filete ali também. Tá vendo? Dessa forma. Aí, posteriormente, quando eu for encaixar aqui, seja uma porca, seja a cabeça de um parafuso, geralmente para a gente fazer uns manípulos, umas coisinhas do tipo, aí eu também faço esse recurso. Porque daí vai encaixar aqui e vai ter diferencinho para não ter dificuldade nesse processo. Beleza? Então é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. E para quem tiver dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu posto aí uma ajuda. Falou!